Sejam muito bem-vindos ao canal Valdinei Martins. Pessoal, a situação política aqui no estado do Rio de Janeiro é gravíssima. A esquerda está se organizando para levar a eleição do governo do estado no tapetão. Você tem acompanhado, eu falei aqui no canal sobre a renúncia do governador Cláudio Castro. Ele renunciou agora ao seu segundo mandato de governador para concorrer ao Senado, assim como fizeram vários governadores em todo o Brasil. A diferença é que, no Rio de Janeiro, o vice-governador também havia renunciado. Ele renunciou para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado. Então, nós não temos, nesse momento, governador nem vice. Nesses casos, assumiria o presidente da Assembleia Legislativa. Acontece que o presidente da Alerj foi afastado por decisão judicial, acusado de envolvimento com crime organizado. E ele, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, acabou de perder o mandato agora, essa semana, está preso, acusado de envolvimento com crime organizado. Então, nós não temos os três primeiros da linha sucessória: governador, vice, presidente da Alerj. Assumiu o governo do estado, interinamente, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí, o que diz a legislação nesses casos? A Constituição do estado do Rio de Janeiro, ela repete, ela copia o que determina a Constituição Federal, no caso de dupla vacância, presidente e vice. A Constituição Federal é muito clara, no artigo 81. Ela diz que, nesse caso, quando a dupla vacância, na primeira metade do governo, então os 2 primeiros anos ali, 2023 e 2024, o que aconteceria seria a convocação de uma eleição direta. Então, o terceiro da linha sucessória assumiria, presidente da Câmara dos Deputados, no caso, ou enfim, no caso do Rio lá, está lá na cadeira o presidente do Tribunal de Justiça. Ele vai convocar uma eleição direta. O povo vai às urnas em 90 dias para eleger o presidente da República. Pelo princípio da simetria, a regra que vale para presidente da República e vice valeria também para governador e vice, prefeito e vice. Mas, por segurança, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro ela é clara sobre isso no artigo 142. Ela repete a mesma norma. Então, na primeira metade do governo, eleição direta. O que acontece na segunda metade do governo? Tanto a Constituição Federal quanto a estadual estabelecem que, havendo essa dupla vacância, no terceiro e no quarto anos de governo, você tem uma eleição indireta. No caso do Rio de Janeiro, os parlamentares estaduais, a Assembleia Legislativa, se reúne e elege indiretamente o governador para ficar até o final do mandato. Essa é a norma federal, isso não foi inventado agora, não foi inventado no estado do Rio. É a norma federal desde 1988, desde que essa Constituição aqui foi promulgada. E agora, em 2026, no estado do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, a turma do Paes, eles ingressam com uma ação na justiça querendo uma eleição direta. E começam a fazer videozinho. Você vai ver aí deputado Luiz Paulo, do partido do Eduardo Paes, fazendo um vídeo tentando convencer a sociedade de que isso é um grande ganho para a sociedade, quando, na verdade, o eleitor está sendo enganado por eles. Isso porque, pessoal, nós sabemos qual é o interesse deles e o deputado estadual Márcio Gualberto comentou o vídeo do deputado Luiz Paulo de forma muito transparente, muito corajosa. Olha só o que diz o deputado estadual Márcio Gualberto no vídeo do Luiz Paulo a respeito desse assunto. Vamos ser claros, a preocupação não é com a população, mas com o domínio absoluto da política fluminense. É isso o que o Eduardo Paes deseja. O PSD quer ganhar no tapetão e controlar todos os espaços políticos. O nervosinho da Odebrecht quer ser o novo Sérgio Cabral. E é exatamente isso, pessoal. É lógico, eles estão tentando evitar disputar a eleição em paridade de armas, de igual para igual, com a mesma regra valendo para todo mundo, em outubro. O Eduardo Paes, ele sabe que agora ele tem uma vantagem, porque ele é o nome mais conhecido, já foi candidato ao governo do estado, já foi prefeito do Rio de Janeiro, enfim, acabou de renunciar à prefeitura do Rio de Janeiro, é um nome mais conhecido. E ele sabe que daqui até outubro, se todo mundo tiver igualdade de condições, outros candidatos vão surgir, vão se apresentar ao povo,
vão apresentar suas propostas, vão mostrar as falhas do Eduardo Paes. Então, o Eduardo Paes ele quer ganhar o governo do Estado sem precisar disputar de igual para igual com todo mundo. Ele quer que a população do Estado do Rio de Janeiro não tenha todas as informações na hora de tomar uma decisão e eleger um governador. E aí você pode pensar, mas Valdinei, mas vai ter eleição em outubro de qualquer forma. Sim, vai ter a eleição em outubro de qualquer forma. Mas em outubro, o Eduardo Paes vai ter de disputar com todo mundo, debater com todo mundo. Ele quer puxar essa eleição para agora, por quê? Se essa eleição acontece em abril ou maio, o Eduardo Paes ele vai ser o candidato mais conhecido, não vai ter tempo dos outros candidatos se apresentarem à população, e aí ele tem uma vantagem. Ele tem condições de ganhar essa eleição, de desobedecer à Constituição para poder ganhar, garantir que a esquerda fique no poder. Imagina o Eduardo Paes no poder durante 6 meses que sejam, mas governando o Estado do Rio de Janeiro 6 meses antes da próxima eleição. O Eduardo Paes vai ter a chave do cofre. Ele vai ter condições de articular politicamente um palanque para o Luiz Inácio aqui no Rio de Janeiro, um palanque para ele mesmo. Ele vai conseguir usar os recursos públicos, a máquina do Estado do Rio de Janeiro, enfim, toda essa estrutura para favorecer a si mesmo, ao seu grupo político e ao Luiz Inácio. Isso vai alterar, pessoal, os arranjos partidários, os apoios políticos aqui no Rio de Janeiro. Para que lado os partidos vão? Para a direita ou para a esquerda? Para Lula ou para Flávio? O Eduardo Paes, como governador do Rio de Janeiro, interino nesse período, ele vai garantir à esquerda uma grande vantagem. E isso à custa de torcer a legislação, contrariar o que diz a Constituição. Ou seja, ele quer usar a regra, não a regra que vale para todos, mas a regra da sua conveniência. Ele quer burlar a norma do jogo e assim alterar o destino do Rio de Janeiro nas eleições de outubro. E isso o povo do Rio de Janeiro não pode aceitar. O que nós queremos é que a regra seja válida, que a regra seja igual para todos. Se a Constituição diz que a eleição é indireta nesse período, é porque isso foi amplamente discutido, os constituintes tiveram seus motivos e a sua análise política. Se até o momento o PSD não discutiu uma reforma na Constituição do Estado, não discutiu alterar essa regra, não discutiu mudar a regra do jogo antes, quer mudar agora, para benefício próprio. A lei do Estado não pode ser usada assim. Hora que me beneficia, eu obedeço. Agora, a gente vai jogar ela para escanteio para ter alguma vantagem com isso. O Janeiro não pode aceitar. Nós não podemos cair nesse papo, nessa balela. Eles jogam pro emocional. Dizendo, deixa o povo decidir. Deixa o povo ter informação. Deixa o povo ter as regras do jogo. Deixa o povo ter igualdade de condições. Por que eles querem tanto antecipar essa eleição agora e disputar normalmente em outubro? Será que o Eduardo está com medo de que daqui até outubro apareçam algumas informações sobre o Banco Master? Será que tem algum político no Rio de Janeiro, algum prefeito, Eduardo Paes, que tem irmão na diretoria do Banco Master? Talvez seja essa a grande preocupação e por isso eles estão tentando tanto torcer a regra do jogo. E por isso tem gente lá em Brasília batendo martelo e dando decisão favorável ao Eduardo Paes quando a Constituição Federal e a Constituição do Estado dizem exatamente o contrário. Vamos parar de inventar. Vamos seguir a regra do jogo, o que está escrito, o que a lei manda, fazer o que a lei manda, obedecer o que a lei manda e dar o direito ao povo escolher com transparência e com igualdade para todos. Pessoal, às vezes, o discurso mais fácil que eles estão tentando vender, ele leva junto um engano muito perigoso. E aqui no canal Valdinei Martins, nós vamos mostrar a verdade dos fatos. Eu agradeço a você que assistiu até agora. Peço que você deixe o seu like, compartilhe esse link para levar essa informação a outras pessoas e se inscreva no canal Valdinei Martins. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.